Olá, boa noite. Hoje, sábado, 18 de junho. Eu gosto da maneira como certos filmes conversam comigo. E eu tenho apego a filmes que eu assisto muitas vezes. Acho que pela sensação boa, né? Ou pela inquietação que provocam, não sei. Enfim, essa semana me lembrei de um filme do qual eu gosto muito, que se chama O Terminal, com Tom Hanks. A história de um homem que, por uma circunstância muito específica, fica preso em um terminal, em um aeroporto, não pode sair dali. Duas cenas me chamaram muito a atenção porque parece que eu fiz um paralelo com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Numa das cenas, o personagem de Tom Hanks, ele é convidado a fazer uma tradução. Tem um passageiro querendo embarcar com medicamentos, não tem receita e ninguém consegue entender o que o cara diz. Quando o personagem de Tom Hanks chega, ele descobre que o homem está querendo embarcar com medicamentos para o pai. Só que para o pai não pode, tem que ter receita, tem que ter autorização, e o homem muito desesperado. E aí quando o personagem de Tom Hanks descobre, ou entende, ou sente a necessidade do cara, ele muda um pouquinho e fala assim, não, é pro bode dele. E a pessoa estranha e fala, poxa vida, que desespero por conta do bode. Não, ele gosta muito do bode, os remédios são pro bode. Porque ele entende que pro bode vai sem receita, pro pai não. E este homem embarca muito feliz, muito satisfeito, porque encontrou alguém que soube entendê-lo. Soube entender não só as suas palavras, mas soube entender o tamanho da sua necessidade. E aí, quando eu vejo o que foi o Bruno para os povos indígenas do Brasil, eu vejo que é este tradutor, não só das palavras, mas da alma, da necessidade, do direito daquelas pessoas que vivem no país que é deles também. Pessoas que não estão turistando por aí, por isso com dificuldades na língua, não, pessoas que viveram e vivem a vida toda numa nação que não se esforça sequer por entendê-los. Por uma nação que, aliás, tem se esforçado muito e cada vez mais por mudá-los, por retirá-los dali, por explorá-los. Uma nação que não consegue entender um modo de vida que é diferente da maioria. E aí eu fico pensando que Bruno era esse. Era essa pessoa que traduzia não só as palavras. Veja bem, o cara aprendeu 4 idiomas dos povos originários, 4. A gente não sabe nada. A gente não tem noção das línguas dos povos que realmente são os donos desse país. Bruno conhecia 4 idiomas. E aí tem um trecho de Paulo Freire, numa coleção que foi feita com entrevistas e trechos de palestras que ele deu, em que ele fala o seguinte: a branquitude brasileira, ao expropriar as terras, ao dominar a cultura, ao considerar os indígenas como de menor idade, incapazes, quistos de negatividade no Brasil e de inferioridade, manchas de impotência nacional. Ao fazer isso, porém, sempre nesse momento em favor desse desenvolvimento do país, pretendem obter uma mão de obra nessa região toda do país. Uma mão de obra barata, explorada, vilipendiada. Não temos ouvido nada a esse respeito? Não temos ouvido coisas do tipo: tem muito índio com terra produtiva neste país. Eu não quero mais terras para os indígenas. A Amazônia precisa se desenvolver. Será que a gente já ouviu isso? E para isso, então, ao pretender expropriar os indígenas de suas condições materiais verdadeiramente nacionais, então pretendem oferecer nessa busca de conquista do ser cultural do dominado, pretendem iniciá-lo em destrezas importantes para a branquitude. Destrezas importantes para a branquitude, e lentamente ou forçosamente, de alguma maneira, e durante toda a existência do que se chama Brasil, temos vilipendiado os direitos desses povos e temos tentado convencê-los de que o nosso modo de vida é que é o correto. Era contra isso que Bruno lutava. Tem uma outra cena do filme que também me desperta muito a atenção, que é o momento em que o presidente, o gerente do aeroporto, eu não sei o termo, ele
chama o personagem de Tom Hanks e tenta convencê-lo de que ele tem medo de voltar para o país dele. Tenta mostrar para ele um país destruído pela guerra, com muita violência, e vai inundando a cabeça do personagem de Tom Hanks com notícias sobre o seu país. E em determinado ele pergunta: você tem medo de voltar para o seu país? Porque se ele disser que tem medo, arruma-se um asilo político para ele, ele sai do aeroporto e o moço está livre dos problemas. Mas o personagem de Tom Hanks diz que não. Tenho medo de voltar para o meu país, é o meu país. E aí, este trabalho de bombardear outra pessoa com os riscos da sua própria história, com os riscos da sua própria cultura, é o que o Brasil tem feito com esses povos indígenas desde 1500, matando e tomando deles a posse do seu próprio território, destruindo a sua história. Eles não precisam do terço, eles não precisam do culto, eles não precisam das nossas armas, eles só querem viver a vida deles, a cultura deles. E se quiserem conhecer outras culturas, que o façam de acordo com as suas próprias vontades. É inadmissível que a gente siga assistindo esses massacres. É inadmissível que a gente siga aceitando que pessoas como Bruno, como Dorothy, como Chico Mendes sejam destruídos em nome do desenvolvimento do país. Morre Dom, morre Bruno, morrem as pessoas numa tentativa de silenciar mais uma vez esses povos. Que a gente esteja atento a tudo isso. Que a gente saiba ler todos os pequenos recados que têm sido dados a todas essas pessoas que querem destruir a floresta. Esses recados, essas entrelinhas do tipo vai, porque aquilo precisa crescer, aquilo precisa desenvolver. Os índios estão atrapalhando. Bora colocar uma estrada, bora passar uma linha de transmissão, bora explorar ali porque ali vai ter fertilizante. Bora, estejamos atentos a um projeto que é muito grande de Brasil e que não conta com todos os brasileiros.